Olá, alunos! Hoje vamos continuar nossa preparação para o concurso da Caixa Econômica Federal 2026. E o tema da aula é Conhecimento de Vocabulário Fundamental e de Aspectos Gramaticais Básicos para a Compreensão de Textos, dentro da disciplina de Língua Inglesa. Esse conteúdo é essencial porque, na prova, as questões de inglês geralmente cobram interpretação de texto. Ou seja, o candidato precisa entender o sentido geral do texto, identificar informações específicas, perceber intenções comunicativas e reconhecer estruturas gramaticais básicas que ajudam a construir o significado. Vamos começar falando sobre o vocabulário fundamental. Saber vocabulário em inglês não significa decorar listas infinitas de palavras, mas sim entender o significado dentro do contexto. Muitas vezes, uma mesma palavra pode ter diferentes sentidos dependendo da frase. Por isso, é importante estudar palavras de uso frequente, expressões comuns e cognatos, aquelas palavras que se parecem com o português e têm o mesmo significado, como important, family, hospital, music. Mas atenção, existem também os falsos cognatos, que são palavras parecidas com o português, mas com significados diferentes. Por exemplo, pretend não significa pretender, e sim fingir. Push não é puxar, é empurrar. Library não é livraria, é biblioteca. Conhecer essas armadilhas é fundamental para não errar a interpretação. O vocabulário fundamental também inclui o reconhecimento de palavras de classe, saber diferenciar substantivos, verbos, adjetivos e advérbios, pois isso muda completamente o sentido da frase. Por exemplo, to work é o verbo trabalhar. Work, como substantivo, significa trabalho. Worker é trabalhador. Working pode ser o gerúndio, trabalhando. Esse tipo de reconhecimento ajuda muito na hora de interpretar um texto, principalmente quando você precisa identificar o sujeito, o verbo e o complemento. Agora, vamos para os aspectos gramaticais básicos, que também são essenciais para a compreensão de textos. Em primeiro lugar, é importante entender a estrutura básica de uma frase em inglês, que segue a ordem sujeito, verbo, complemento. Por exemplo, She studies English. Ela estuda inglês. They work at Caixa. Eles trabalham na Caixa. Essa estrutura simples se mantém mesmo em frases maiores e mais complexas. Quando você entende a função de cada parte da oração, consegue identificar o sentido principal, mesmo que não conheça todas as palavras. Outro ponto importante são os tempos verbais, que indicam quando a ação acontece. Em textos de prova, os mais cobrados são Simple Present, presente simples, usado para fatos, rotinas e verdades universais. Por exemplo, The sun rises in the east. Traduzindo, o sol nasce no leste. Present Continuous, presente contínuo, usado para ações que estão acontecendo agora ou temporariamente. Exemplo, She is studying for the exam. Ela está estudando para a prova. Simple Past, passado simples, usado para ações concluídas no passado. Exemplo, He worked at the bank last year. Ele trabalhou no banco no ano passado. Present Perfect, usado para ações que começaram no passado e continuam no presente, ou cujos exemplos ainda são sentidos. I have worked here for 10 years. Eu trabalho aqui há 10 anos. Future, o futuro com o will ou going to, usado para falar de planos, intenções ou previsões. Exemplo, I will visit my parents tomorrow. Ou I am going to visit my parents tomorrow. Traduzindo, eu vou visitar meus pais amanhã. Além dos tempos verbais, é importante saber identificar o verbo to be, ser ou estar, porque ele aparece em praticamente todos os textos e tem várias funções. I am happy. She is a doctor. They are at work. Saber conjugá-lo e reconhecê-lo em diferentes tempos é essencial para interpretar corretamente. Outro ponto muito cobrado são os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e relativos. Pessoais: I, you, he, she, it, we, they. Possessivos: my, your, his, her, it, our, their. Demonstrativos: this, that,
these, those. Relativos: who, which, that, whose. Os pronomes mostram a relação entre as palavras e ajudam a entender quem realiza a ação e a quem ela se refere. Por exemplo, the man who works here is my boss. Aqui, o who conecta as duas ideias e indica que o homem que trabalha aqui é o chefe. Também precisamos falar dos artigos a, an e the. Eles aparecem com muita frequência e têm funções específicas. A e an são artigos indefinidos, usados para se referir a algo de forma geral. A antes de palavras que começam com som de consoante, a car, a book. An antes de palavras que começam com som de vogal, an apple, an engineer. The é artigo definido, usado quando nos referimos a algo específico. The car is new. O carro é novo. Outro ponto fundamental são as preposições, que mostram relações de tempo, lugar e movimento. Algumas das mais comuns são in, em, dentro, in the room, em Brazil, on, em, sobre, on the table, on Monday, at, em, no, na, at home, at 8 o'clock, to, para, go to work, listen to music, with, com, work with people. As bancas adoram cobrar o uso correto dessas preposições porque elas podem mudar completamente o sentido da frase. Também vale destacar o papel dos adjetivos e advérbios. Os adjetivos qualificam os substantivos, por exemplo, a big house, a beautiful city. Já os advérbios modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. Por exemplo, she works hard, he drives slowly. E atenção! Em inglês, o adjetivo vem antes do substantivo, ao contrário do português. Dizemos a big car e não a car big. Essa é uma diferença estrutural que costuma confundir. Agora, um ponto que sempre ajuda na compreensão de textos é o reconhecimento de palavras cognatas e contexto. Mesmo que você não entenda todas as palavras, o importante é saber identificar o sentido geral. Por exemplo, se em um texto você vê palavras como bank, money, client, loan, interest, provavelmente o texto fala sobre serviços bancários, algo que tem tudo a ver com a Caixa Econômica Federal. A prova não quer saber se você traduz tudo palavra por palavra, mas se você entende o contexto e a mensagem principal. Outra habilidade essencial é identificar o tipo de texto e a intenção comunicativa. Um texto pode ser uma notícia, uma propaganda, uma carta, um e-mail, um artigo de opinião. Cada tipo tem um propósito diferente: informar, convencer, instruir ou entreter. Por isso, observe os verbos modais como can, must, should, may, will, porque eles indicam obrigação, possibilidade ou permissão. Can é poder, ser capaz de. Must, dever, obrigação. Should, deveria. May, pode ser, possibilidade. Esses verbos são muito usados em textos que orientam ou sugerem comportamentos, como manuais e comunicados. Nas provas da Caixa, é comum que o texto venha acompanhado de perguntas sobre o significado de uma expressão, o tempo verbal de uma frase, a ideia principal ou a intenção do autor. Por isso, o segredo é ler com calma, identificar as palavras-chave e aplicar o que você sabe de gramática e vocabulário para entender a mensagem. Para estudar, o ideal é ler textos curtos, como notícias simples, posts de blogs ou manuais em inglês. Tente identificar os verbos, pronomes, preposições e conectivos e veja como cada palavra contribui para o sentido. Com o tempo, você vai perceber que compreender textos em inglês é mais uma questão de prática e raciocínio lógico do que de decorar regras. Resumindo, para se sair bem nessa parte da prova, você precisa conhecer o vocabulário básico e os falsos cognatos, entender a estrutura das frases em inglês, dominar os tempos verbais principais, saber o uso de pronomes, artigos e preposições, reconhecer o tipo de texto e o objetivo da comunicação, usar o contexto para deduzir significados. Dominar esses pontos vai garantir que você compreenda o texto de forma global e consiga responder com segurança às questões da prova da Caixa.